Pode sentar, querida. Bom dia, meus irmãos. Como presbítero dessa igreja, eu então estou responsável hoje por esta parte do culto, ok? E eu quero dizer que é uma honra estar aqui falando para vocês, para a igreja, mas também uma responsabilidade muito grande, sempre estar aqui na frente, né? Mesmo porque nós temos grandes comunicadores na nossa igreja, o que não é o meu caso, vocês vão perceber já, ok? Mas, enfim, eu quero iniciar a minha fala e vou encerrar ela também com duas, na verdade, com uma pequena pergunta no início e uma pequena pergunta no final. Essa pergunta do início é a seguinte: por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Nós não vamos abrir para respostas, mas certamente se eu abrisse para respostas aqui, provavelmente o que mais nós ouviríamos seria: eu vim assistir o culto, vim louvar a Deus, vim celebrar a ceia, que é o que nós vamos fazer hoje. Eu quero dizer, meu irmão, que não está errada essa pergunta, essa resposta. Mas não foi para isso, só para isso, exclusivamente para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Nós vamos celebrar a ceia hoje, como já disse. Não tem como, meus irmãos, falarmos de ceia do Senhor sem falarmos num tema que está nos preocupando muito na nossa igreja e que deveria preocupar você também. Nós devemos, as famílias, na verdade, as pessoas estão servindo pouco, estão servindo cada vez menos na nossa igreja. E isso nos preocupa muito, como igreja e como líderes daqui da nossa igreja. Meus irmãos, se foi Deus que nos trouxe aqui, se foi Deus que nos dá os talentos e dons que nós temos, será que Deus quer que nós ficamos sentados com esses dons e talentos que Ele nos dá? Será que nós temos que usar esses dons e talentos que Deus nos deu em nosso benefício próprio, em nosso próprio benefício? Será que é isso que Deus quer de nós? Ou Ele quer usar os benefícios e os talentos que Ele mesmo nos deu? E não se engane, meus irmãos, não pense que porque você está dançando bem no seu negócio, nas suas coisas pessoais, não pense que isso é mérito seu, próprio seu. Não é, de forma alguma. Se você tem dons e talentos, e se Deus te deu condições para desenvolver esses talentos, e hoje você está bem na sua vida, é porque Ele quer usar esses teus talentos. O que seria de você se Ele não tivesse te dado condições de desenvolver os talentos? O que seria de você? O que seria de nós sem essa condição? E isso Deus nos deu. Então eu pergunto mais uma vez: será que Ele quer que você use? Será que Ele quer que você use esses dons e talentos que Ele mesmo te deu em seu próprio benefício, somente em seu próprio benefício? Ou Ele quer que você use esses dons e talentos em benefício de alguém? Um outro ponto, meus irmãos, desse tema que nos preocupa, é que as famílias pararam de servir. As famílias servem cada vez menos. Automaticamente, os pais não servem, as mães não servem.
automaticamente não ensinam os seus filhos o dever de servir. E isto é grave. As consequências disto é muito grave e sérias. Às vezes a gente não para pensar nisso. Às vezes a gente vai levando a vida conforme ela nos leva, né, também, e a gente não para pensar nisso. Que as consequências de tudo isso é muito grave. Nós estamos, muito pelo contrário, ensinando às vezes os nossos filhos que, assim, se a igreja não está boa, se não estão falando o que você gostaria de ouvir ali, simplesmente troca de igreja. E nós vimos, né, presenciamos nessa igreja, crentes velhos fazendo isso. O ensinamento que é passado para os nossos filhos, quando se tem uma atitude assim, é simplesmente que, se não está bom, troca de igreja, ignora aquilo, o compromisso, a responsabilidade que Deus te deu, o dom que Deus te deu, ignora isso, vai para outra igreja. Se não está bom lá também, troca de novo. Aí, o que você ensina para o seu filho é o seguinte, é que troca. Aí, se a família não está boa, ele troca. Se a mulher não está boa, ele troca daqui a pouco de novo. E isto é errado, meus irmãos. Nós temos que usar os nossos talentos, aquele talento que o próprio Deus nos deu, aqui, na nossa família. Tem tantas áreas dessa igreja que precisa do talento que Deus te deu e que não tem ninguém fazendo. Eu e o Fábio ficamos estamos há anos ali atrás, na técnica, no som, na mídia. Precisamos de ajuda. E várias outras áreas dessa igreja precisam de ajuda. Precisam desse talento que você te deu, que Deus te deu. Não fique aí sentado, virando uns gatos gordos, que nem diz lá na minha empresa. Sem usar esses talentos que Deus te deu. Eu vou fazer a outra pergunta agora. E aí, meus irmãos, eu vou contar a história dela. Porque essa pergunta, ela tocou o meu coração quando eu ouvi. E eu espero, sinceramente, meus irmãos, que toque o coração de vocês também. Alguns anos atrás, e num culto de comemoração aos 150 anos da Polícia Militar do Paraná, esse culto foi celebrado na primeira igreja batista de Curitiba e eu estava lá. O pastor Pascoal Piragini Júnior, que é o pastor titular daquela igreja até hoje, ele se dirigiu a uma das autoridades que estavam no palco, naquele momento, entre tantas, governador do Paraná, prefeito de Curitiba e entre outras. Ele se dirigiu ao coronel da Polícia Militar do Paraná e disse a ele o seguinte: falou: coronel, o senhor já conseguiu a hierarquia máxima dentro da sua corporação, e eu vejo pelo seu peito e seu braço que o senhor já conseguiu também todas as medalhas possíveis que o senhor tinha direito, provavelmente, ou que o senhor almejava. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Esse coronel olhava fixo para o pastor Pascoal e provavelmente ele deve ter imaginado naquele momento. Falou: esse cara vai me botar numa fria agora. E o pastor Pascoal fez essa pergunta a ele. Falou: coronel, o senhor então já conseguiu tudo isso na sua vida. Mas, e depois, coronel? E depois, coronel? E essa pergunta, meus irmãos, cabe a nós aqui hoje, eu acho. Porque nós damos importância a tudo na nossa vida.
tudo está na frente de Deus, das coisas de Deus. Nós priorizamos os nossos estudos, a nossa empresa, a nossa família, e esquecemos do principal, que é Deus. Deus sempre fica. Um exemplo aqui hoje. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui hoje. Nós estamos tendo aqui o privilégio, a honra e a liberdade de celebrar talvez um dos mandamentos de Jesus, um dos principais mandamentos de Jesus. Ele diz, o próprio Jesus disse: façam isso em memória de mim. Nós temos a honra de fazer isso aqui hoje. Cadê a maioria dos nossos irmãos? Certamente com algo ou coisas mais importantes do que Deus para fazerem. Então, eu pergunto, meus irmãos, e depois? Hoje está tudo bem, mas e depois? Os nossos irmãos vão servir os elementos da ceia nesse momento. E você tem a honra, a liberdade de ensinar aos seus filhos agora o significado deste momento, para você e para eles. Faça isso. Ensine aos seus filhos o que significa este momento. Sobre as águas.
Todos foram servidos? Irmãos, como então estamos falando de servir, hoje nós vamos ler um texto da Bíblia diferente daquele tradicional da ceia, né? Nós vamos ler um texto onde Jesus nos ensina e nos pede para pôr em prática tudo isso que falamos aqui. Esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 12 a 17. Onde diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Mas precisa praticar, meus irmãos. Vamos comer o pão da ceia neste momento. Do mesmo modo, podemos tomar o cálice. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por essa liberdade de estar aqui celebrando a ceia em família. Mas nós te pedimos, Deus, nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria, nos mostra o caminho, Senhor, por onde devemos servir, onde o Senhor quer nos usar, Pai, para alcançar mais pessoas, as pessoas que o Senhor quer alcançar. Nos mostra, Senhor. Abençoa nossas vidas, Deus. Te agradecemos, Deus, por este momento e por este culto. Abençoa, Pai, o pastor Rogério. Dá a ele, Pai, sabedoria na mensagem. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai. Agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.